Olá, boa noite. Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre a importância das recomendações e das conexões, principalmente durante os atendimentos que são realizados aqui no Instituto Luz da Vida. Tanto atendimentos de AE, que é o atendimento espiritual, quanto de TE, que é o tratamento energético. Bom, quando a gente preenche uma ficha e pede um atendimento, a gente está precisando de um auxílio, né, em alguma questão, tanto física, enfim, energética, espiritual. E esse auxílio, ele é prontamente disponibilizado. A equipe, tanto física, né, mas principalmente a equipe espiritual, ela está sempre a postos, inclusive o nosso mentor está sempre disposto a nos ajudar. Mas o que acontece? Esses espíritos que têm uma vibração mais elevada, eles sempre vão respeitar o livre-arbítrio de cada um. Ou seja, eles nunca vão se intrometer numa questão em que eles não são convidados a ajudar. Como se a gente pensar numa casa, a gente pede ajuda, então a gente pensa a equipe espiritual, né? Simbolicamente, eles vêm até a porta da nossa casa, mas eles não vão abrir a porta. Quem tem que fazer isso é o próprio assistido, né? A pessoa que pediu o auxílio. Então, esse abrir a porta, né, e convidar para entrar é feito durante a conexão. Então, naquele determinado período, né, naquele determinado horário, daquele dia que foi combinado na segunda ou na quinta, conforme o tratamento, a equipe tá ali, né, como se estivesse na porta da casa de vocês. Mas ela não vai invadir a casa de vocês. Então, é necessário que a gente faça a nossa parte, que a gente abra essa porta, então que a gente faça a conexão. O que é essa conexão? É aquele momento de oração que a gente faz, e não aquela oração automática, né, de só falar sem estar nem sentindo, nem colocando a nossa energia naquilo, mas a gente realmente saber que aquele momento é um momento que a equipe espiritual, a equipe física vai estar reunida, emanando energia, mas a equipe espiritual vai estar ali junto, ouvindo a sua oração, trabalhando já em alguns processos. A gente fala que está afrouxando alguns parafusos já para que depois, no dia do atendimento presencial, o processo se dê de uma maneira mais fácil e que a gente consiga aprofundar algumas questões que foram realmente pedidas para ser trabalhada pelo próprio assistido. Então essa ajuda, ela já começa no momento em que o assistido preenche a ficha. Então quando ele preenche a ficha, ele já faz um convite, né, como uma autorização para a equipe estar ali auxiliando e acompanhando, e no momento da conexão é quando o assistido vai abrir a porta e permitir que a equipe espiritual então entre e comece a fazer já esse tratamento, já comece a mexer nas questões que são necessárias para então resolver aquela questão que foi pedida pelo auxílio pelo assistido. Então a conexão ela é muito importante, porque é justamente isso, o período que a equipe espiritual pode entrar e começar a auxiliar, né, a resolver esses processos. Bom, e as recomendações? As recomendações, elas são passadas após o atendimento. Então, quando a pessoa ela faz as conexões direitinho, né, então ela já vem preparada para o atendimento presencial. Quando então a pessoa chega no atendimento presencial, que agora, né, por causa da pandemia, às vezes também está sendo feito à distância, enfim, mas que a gente faz, abre o processo da pessoa ali junto com a equipe física, então no final é passada aquela recomendação. Aquela recomendação é como se a gente fosse pensar num tratamento físico, né? Então a gente vai num médico buscar um auxílio. Aquele médico vai fazer um diagnóstico, ele vai propor um tratamento. Então, às vezes, vai precisar, por exemplo, tomar uma medicação. A medicação seria como a recomendação que é passada. Então, o tratamento ele vai ter efeito se a pessoa seguir aquela recomendação, tomar aquela medicação. Se a pessoa vai no médico
o médico passa um tratamento, a pessoa não faz o tratamento, volta para o retorno, né, da consulta, a pessoa vai estar igual ou pior, né? Porque ela não seguiu, a doença continuou avançando, por exemplo, num corpo físico, né? Nesse comparativo, porque a pessoa não seguiu aquele tratamento proposto. Quando a gente pensa nessa questão espiritual, então a gente vai para o atendimento, a gente se prepara para ir para o atendimento presencial, é marcada a data. Então, já tem, o processo já começou a ser trabalhado. Chega lá, é feita toda uma, a gente fala, uma limpeza, né, do que está atrapalhando ali, né, e então é passada essa recomendação. Essa recomendação vai fazer com que a pessoa, o assistido, se mantenha bem durante aquele período e aquela energia específica que foi passada ou aquela exercício, enfim, a recomendação que foi feita, ela é exatamente o que é necessário para manter a vibração, elevar a vibração e continuar trabalhando aqueles processos que foram mexidos. Então, num próximo atendimento presencial, já se consegue trabalhar um pouco mais a fundo aquele processo que foi começado a trabalhar desde as conexões. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa casa, a gente tem uma casa muito bagunçada. Digamos que nós somos essa casa muito bagunçada, com muitas coisas para trabalhar e para resolver. A gente chama a equipe. Essa equipe, digamos, vai começar a fazer a limpeza a partir do quarto. Então ela vai vir um dia e vai pegar o guarda-roupa da pessoa e vai arrumar todo o guarda-roupa da pessoa. Qual é a recomendação? A recomendação é que a pessoa, agora que o guarda-roupa tá todo limpinho, todo arrumadinho, com tudo dobradinho, né, tudo organizado, a pessoa agora mantenha essa organização. Então que ela continue agora, quando tem uma roupa suja, lava, passa, né, dobra, passa e coloque ali no lugar certinho, tudo organizadinho. Então vai continuar organizado, né? E aí quando a equipe vier de novo no mês seguinte ou enfim numa próxima vez, como ali se manteve organizado, a gente consegue passar para um outro cômodo, trabalhar alguma outra coisa. Então é como o tratamento espiritual, energético seria mais ou menos assim. Então é como se a pessoa vem, a gente abre uma questão, trabalha aquela questão e resolve. Só que a gente não é feito só de uma questão, né? A gente tem muitas coisas para trabalhar dentro de nós. Então, geralmente são necessários alguns atendimentos para auxiliar. Então, se a gente recebe a recomendação, faz aquela recomendação, num próximo atendimento a equipe consegue trabalhar alguma outra questão, aprofundar um pouquinho mais, ou ir para um outro cômodo, né? Abrir uma outra gavetinha e trabalhar outra coisa. Se a gente não faz a recomendação, então quando volta para um novo atendimento presencial, a equipe vai ter que voltar a trabalhar aquele mesmo processo anterior, porque novamente está tudo bagunçado, né? Então a gente acaba atrasando um pouquinho o nosso atendimento. Outra questão, é importante sim que a gente faça as conexões, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, então a gente pode desistir do atendimento. Se a gente não tá fazendo as conexões, às vezes a equipe espiritual vai entender que a gente não quer que ela venha ajudar, porque a gente não tá abrindo a porta, a gente não tá convidando para entrar. Então ela não vai invadir, né? Como eu falei. Então, por isso é importante que a gente faça o convite, que a equipe possa entrar e começar assim a movimentar as energias necessárias para nos auxiliar. Por isso que a gente fala, dentro dos atendimentos, 90% da responsabilidade, né, do que precisa ser feito é nós como assistidos. Então a gente tem muitas vezes a mania ou o costume de querer que o outro resolva as nossas questões, tanto físicas quanto energéticas, espirituais. Então eu quero delegar a responsabilidade para o outro, eu quero que o outro me cure, quando na verdade isso não acontece. Nós nos curamos com auxílio
de uma equipe espiritual, né, de uma equipe física, ou mesmo às vezes questões físicas de um médico, ele auxilia, mas quem tem que fazer o tratamento, quem tem que promover essa cura, somos nós mesmos. Então a nossa responsabilidade é muito grande. E geralmente quando a gente tem uma questão para resolver, algum desafio que está aparecendo na nossa vida, e por isso a gente quer atendimento, é porque alguma coisa precisa mudar. Então, se a gente vai pedir esse atendimento, a gente tem que estar disposto a mudar, a movimentar, a nos comprometer com essa nossa cura, com a nossa melhora, com esse nosso processo. Então, eu tenho que estar querendo essa ajuda e disposto a fazer a minha parte, a assumir a minha responsabilidade, que nesse caso são as conexões e as recomendações, que são muito importantes para a minha melhora, para o meu atendimento. Então era esse o recado que eu queria dar hoje. Desejo uma ótima noite, que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus.